Olá, eu sou o Rafael Maffei, esse é o Direito e Sociedade, e hoje a gente vai conversar sobre direito constitucional, cortes constitucionais e aborto. Todo mundo deve ter visto que no dia 3 de maio, uma segunda-feira, vazou uma minuta de uma decisão que está sendo debatida nesse momento na Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Essa decisão aparentemente indica que vai haver uma reversão do precedente que se iniciou com o conhecido caso Roe versus Wade, que foi decidido em 1973. Roe é um precedente muito importante sobre direito de aborto e sobre as limitações que os estados têm em restringir possibilidade de aborto seguro para mulheres. Esse foi um direito reafirmado muitos anos depois de Roe, numa decisão de Casey versus Planned Parenthood, de 1992, que impôs um parâmetro adicional, que é o undue burden, o do ônus excessivo para as mulheres, por leis que queiram regular a prática de aborto e o oferecimento de aborto por clínicas que dão garantia de aborto seguro. Nos dois casos, tanto no caso Roe quanto no caso Casey, ministros que eram considerados ministros conservadores, nomeados por presidentes conservadores de direita, votaram pelo reconhecimento do direito ao aborto, o que foi importante para mostrar que aquela era uma decisão que se entendia não como uma decisão partidária, mas sim como uma leitura fundamentada e baseada em princípios da Constituição norte-americana. Essa reversão, que está aparentemente encomendada, significa que a Suprema Corte teria que reconhecer que essas decisões anteriores, Roe e Casey, estavam erradas. De fato, na minuta da decisão, o juiz que aparentemente redigirá a opinião da Corte, que é o Samuel Alito, disse que Roe está terrivelmente errada desde sempre, porque a Constituição nunca garantiu um direito ao aborto, e aquilo foi tudo um grande erro que durou 50 anos e que a Corte agora estaria corrigindo. Ao contrário dos casos anteriores, nessa nova decisão, parece haver um alinhamento bastante partidário dos juízes que votarão a favor da reversão da decisão do tribunal, porque a maioria vai ser formada, em princípio, por 3 juízes indicados pelo Trump, pelo próprio Alito, que vai ser o redator da decisão, que foi indicado pelo Bush filho, e pelo Clarence Thomas, que foi indicado pelo Bush pai. Esse retrocesso em direitos sexuais e reprodutivos era temido já por mudanças pelas quais o tribunal passou na sua composição, justamente pela indicação de 3 ministros pelo Trump, num contexto em que a reversão dessa decisão de Roe se tornou uma espécie de uma promessa de campanha e um grande cálice premiado a ser buscado pelos presidentes, pelos candidatos à presidência pelo Partido Republicano naquela altura, quando o Trump ainda estava disputando a sua nomeação. Os outros que concorreram com ele nas primárias do Partido Republicano, todos haviam se comprometido a indicar à Suprema Corte juízas e juízes que prometessem uma reversão no precedente do caso Roe. Portanto, esse era um cavalo de batalha político muito antigo e agora, aparentemente, o Trump, mesmo fora da presidência, terá conseguido entregar isso que é ansiado pelos conservadores americanos já há muito tempo. Para conversar sobre esse caso, para conversar sobre o Roe, sobre essa reversão, sobre o que significa essa reversão, eu convidei a Gabriela Rondon. A Gabriela é doutora em Direito pela UNB, pela Universidade de Brasília, onde ela defendeu uma tese sobre constitucionalismo e aborto no Brasil. Ela é professora do IDP, ela é pesquisadora do ANIS, Instituto de Bioética, uma ONG muito importante na afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. Ela também é advogada com experiência em direito à saúde, inclusive em casos de aborto, e é coordenadora da clínica jurídica Cravinas, na UNB, que atua em direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos. Gabriela, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui. Imagina, prazer é todo meu. Muito obrigada. Gabriela, então vamos começar. Explica para a gente o que é, afinal das contas, o precedente do Roe versus Wade, em que contexto ele foi decidido, o que ele decidiu, em que circunstâncias. O caso Roe versus Wade é um dos precedentes mais importantes da jurisprudência da Corte Suprema estadunidense, né? E é um caso que foi decidido no ano de 1973, a partir da demanda de uma mulher individual no estado do Texas, que estava grávida pela 3ª vez e reclamava o seu direito a interromper essa gestação, justamente sob a argumentação de que a lei que criminalizava o aborto no estado do Texas seria inconstitucional.
Esse caso acabou chegando na Corte Suprema só mais ou menos uns 3 anos depois da demanda inicial, então claramente não resolveu a questão dessa mulher individual, mas se tornou uma questão mais ampla de questionamento sobre, de fato, a adequação do uso do direito penal para regular esse tema da interrupção da gestação. E, nesse momento, a decisão a que a Corte Suprema chegou foi bastante importante no sentido de identificar que havia, sim, como discutir esse tema constitucionalmente, porque identificaram que havia, na 14ª emenda da Constituição, um direito à privacidade, que já havia sido reconhecido em vários outros casos anteriores sobre outras matérias, que também se estenderia à possibilidade de decisão da interrupção da gestação. Então, que essa proteção à vida privada, à vida íntima, deveria se estender às decisões das mulheres em conjunto com seus médicos sobre a adequação de interromper uma gestação. Mas não de qualquer maneira, porque essa decisão também traçou alguns parâmetros sobre em que situações o aborto estaria permitido, autorizado, que foi o clássico parâmetro dos trimestres, né? Então, se entendendo que no primeiro trimestre de gestação, de fato, não havia um interesse do Estado de regular de nenhuma forma esse acesso ao aborto, então que ele seria livre a partir da demanda dessa mulher, nesse início da gestação. Já no segundo trimestre, haveria sim um interesse maior de regulação, mas só se ele fosse para a proteção da saúde da pessoa que gesta. Então, ainda assim, os estados deveriam permitir o acesso ao aborto, mas poderia ter algumas regulamentações. E já, por outro lado, a partir do terceiro trimestre, sim, poderia haver restrições mais severas, desde que se permitisse o acesso ao aborto se houvesse alguma razão médica para tal, se a vida dessa pessoa que gesta estivesse em risco. Então, por esse estabelecimento do parâmetro dos trimestres, se entendeu que havia um interesse de proteção a essa possível vida potencial apenas a partir do momento da viabilidade dessa vida extrauterina. Então, por isso que nos 2 primeiros trimestres, quando ainda não é possível essa vida fora do útero, o interesse maior seria de proteger os direitos fundamentais das mulheres, e a partir, sim, do terceiro trimestre, haveria esse interesse difuso do Estado de proteger, de alguma maneira, essa vida pré-natal. Então, mais ou menos foi isso que esse caso decidiu nesse momento. Entendi. Ô, Gabriela, deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade bem de quem gosta de história, como é o meu caso. Por que razão, quando a gente olha hoje e vê assim o quanto as pessoas se mobilizam para contestar juridicamente o direito ao aborto, a impressão que se tem é que parece que 70 anos, 50 anos atrás, pelo menos no contexto dos Estados Unidos, seguramente no contexto do Brasil, a sociedade parecia estar mais madura para reconhecer esse direito do que está hoje. Por que razão, pelo menos se a gente considera que o precedente foi afirmado em 1973 e agora está na iminência de ser revertido? Por que nessa época? O que estava acontecendo ali nos Estados Unidos em 1970 para que a Suprema Corte tenha escolhido né? A Suprema Corte americana, talvez quem está assistindo não saiba, tem uma dinâmica de decisão que é as pessoas pedem para que os seus casos sejam ouvidos e ela escolhe alguns poucos casos que ela vira e fala, olha, nesse caso aqui tem uma coisa importante sobre a Constituição que a gente precisa esclarecer. Ela poderia talvez falar, olha, esse tema é um tema muito espinhoso, muito delicado, vai dar muita polêmica, prefiro não. Como, diga-se de passagem, há bastante pouco tempo a Suprema Corte americana fez em relação a uma nova lei do Texas, super restritiva, cuja constitucionalidade foi contestada, e a Suprema Corte virou e falou, não, escolho não ouvir este caso, o que na prática significava dizer, escolho manter essa lei muito restritiva do Texas, embora ela fosse, na minha leitura, pelo menos flagrantemente contrária ao que Roe, que era um precedente ainda vigente, assegura. O que aconteceu ali na década de 70? Por que a Suprema Corte resolveu comprar essa briga e, né, colocar o pé nessa dividida para afirmar o direito, a proibição, na verdade, dos estados interferirem de maneira excessivamente restritiva no direito ao aborto? Uhum. Essa é uma excelente pergunta e acho que daria para a gente falar horas aqui, né, sobre muitas variáveis que poderiam estar envolvidas, algumas você já chegou a apontar, né? Nesse momento aí, início dos anos 70, vindo na esteira dos anos 60, discussão sobre liberdade sexual, enfim, uma nova onda do feminismo, discutindo essas questões. Claro que havia já um contexto político de contestação mesmo a essas normas, então
Roe versus Wade não era o único caso judicial em que havia uma litigância feminista mesmo, colocando esse tema em questão, e de fato colocando uma moldura de direitos. Inclusive havia vários outros litígios estaduais que inclusive tinham enquadramentos mais progressistas, digamos assim, sob uma perspectiva de gênero, mais progressistas que Roe, de fato identificando a criminalização do aborto, por exemplo, como uma discriminação de gênero mesmo, uma violação da igualdade, que não foi exatamente os termos em que Roe foi decidido, né? Então havia já uma movimentação importante ali, nos estados mesmo, fazendo essa contestação, não só no campo judicial, havia também mudanças em curso no âmbito legislativo, né, estados aprovando leis mais progressistas nos estados, então essa discussão estava em curso, mas não estava em curso de uma maneira, digamos assim, entre aspas, polarizada, como se vê hoje, né? Não havia, pelo menos nesse enquadramento, os movimentos, entre aspas, pró-vida ou pró-escolha, isso não estava configurado dessa forma, e existia, na verdade, talvez um campo muito mais tranquilo de discussão, que inclusive a gente pode ver pelas pesquisas de opinião pública da época, né, em que havia uma alta aprovação popular pela possibilidade de reversão da criminalização do aborto, acima de 50%, já naquele momento, e se olhasse também de acordo com as divisões políticas entre republicanos e democratas, é inclusive curioso observar que mais republicanos aprovavam a alteração do que democratas, mas de qualquer forma em ambas as correntes políticas isso era acima dos 50%, chegando até perto dos 70%, no caso dos republicanos. Então é um cenário em que ao mesmo tempo essa movimentação estava em curso politicamente, esse debate estava em curso, e estava em curso um fortalecimento de um litígio feminista, e de outro lado não era exatamente um tema que apresentava tanta resistência assim no debate político, exceto em alguns grupos específicos, como, por exemplo, entre católicos, né? Católicos, sim, muito mais do que protestantes, eram os grupos que estavam se movimentando, inclusive, em oposição mais ferrenha às leis que estavam sendo aprovadas nos estados, né? Então, de fato, é um cenário político bem diferente, em que, inclusive, o uso dessa agenda era muito menos relevante, né, num debate político mais amplo, e talvez por isso, claro, era ainda considerado pela corte um tema sensível, mas não tão sensível quanto hoje. Tanto que no dia seguinte a decisão foi apenas assim, esteve em poucas linhas dos jornais, né? Não era uma grande decisão necessariamente, era uma decisão que não teve tanta repercussão imediata, e a repercussão que ela foi ter foi, na verdade, anos depois, por outras movimentações políticas que acabaram gerando, né, esse símbolo. Então, pois é, eu queria entender um pouco isso. Por que que, na época de Roe, como você apontou, havia diversos estados que já haviam permitido o aborto em circunstâncias muito parecidas àquela que Roe enquadrou, né, como uma proibição de proibir. E eu não me lembro onde foi que eu li uma vez que tinha alguém feito uma conta de quantas mulheres nos Estados Unidos, qual a proporção da população feminina norte-americana que morava a até 50 quilômetros de uma divisa estadual onde você poderia ter acesso ao aborto, né? Então, você pegaria também aquelas pequenas assim zonas de franja dentro dos estados onde o aborto era proibido, e se você considerasse que os estados que permitiam o aborto eram além de dos estados mais populosos, né, você já tinha, e é isso, já tinha uma decisão um pouquinho anterior, que era de contraceptivo, né, do caso Griswold, não foi isso? Sim. Então, parece que estava tudo tranquilo, e de repente, qual que foi por que você acha que teve esse... Porque uma das leituras possíveis é a Roe ajudou a inflamar essa ferida, por alguma razão, talvez não, né, como você disse... essa movimentação talvez tivesse acontecido independentemente de Roe, se fosse por via legislativa. Por que Roe teve qual foi o impacto da decisão, né, nesses 50 anos em que ela vigeu, e onde você acha que ela pode, né, explicar essa reação que houve, principalmente da comunidade católica Essa também é uma norte-americana? pergunta, desculpa, também é uma pergunta excelente, porque eu acho que está muito presente no nosso imaginário, inclusive de discussões sobre separação de poderes, etc., essa ideia, né, de que Roe foi particularmente responsável pela criação de uma polarização no tema do aborto, e que isso tem efeitos, inclusive, transnacionais, né? Se discute isso, enfim, em outros países fora dos Estados Unidos, a partir desse marco do que foi Roe. E já tem várias, enfim, pesquisadoras mostrando, na verdade, interpretações concorrentes, né? Mostrando justamente isso. Na verdade, havia movimentações anteriores a Roe, e especialmente movimentações que se acirraram muito depois de Roe, assim, cerca de 10 anos depois,
que geraram o contexto político que nós temos mais ou menos hoje e que não são necessariamente causadas pela decisão, mas sim que acabaram elegendo a decisão como símbolo desse debate, né? Então, por exemplo, essa questão que eu mencionei anteriormente do eleitorado católico. Há pesquisadoras que apontam que havia uma movimentação do Partido Republicano para tentar fidelizar alguns eleitores católicos que eram tradicionalmente mais tendentes a votar nos democratas, já desde os anos 60, e que perceberam que aborto era uma grande pauta para tentar atrair esse eleitorado. Então, que esse era um movimento anterior, que nada tinha a ver com a possibilidade de decisão judicial sobre esse tema, né, que já estava em curso. E que, de certa forma, foi um pouco interrompido ali nos anos 70, com a polêmica toda do Watergate, e que depois foi retomada como estratégia a partir dos anos 80, então já 10 anos depois da decisão, como uma tentativa de composição ali da disputa política partidária mesmo, né, mais obviamente. Claro que esse não é o único fator que explica, mas é um que mostra como as variáveis são muito mais complexas e que esse não é um movimento unicausal, né? E que as movimentações, inclusive de seleção do tema do aborto como algo central a distintos grupos políticos, foram bem mais complicadas. E um exemplo é justamente esse, né? Que o Partido Republicano, na verdade, anteriormente a Roe era o partido que defendia as liberdades políticas e econômicas de maneira mais óbvia, o que incluía o direito ao aborto, né? E como é que isso mudou? Por várias razões de outras movimentações que não têm necessariamente a ver com debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, mas que foram se compondo, né? E, de certa forma, me parece que foi uma armadilha útil identificar a decisão judicial como a grande causadora da polarização, porque, inclusive, essa é uma narrativa que é muito perversa, né, aos movimentos sociais, quando eles acodem, né, as cortes para tentar avançar suas visões sobre suas pautas de direitos fundamentais, suas visões sobre o que a Constituição deve defender, sob esse argumento de que a decisão de cortes ela tende a ser ilegítima, que ela tende a interromper um debate supostamente natural do curso, né, do debate político das coisas, e que isso teria necessariamente um efeito de envenenamento, né, do debate político, quando na verdade não é exatamente isso, né? A gente vê que inclusive a decisão pode ser legislativa também e levar a uma reação de outras correntes, como agora está acontecendo na Argentina, né? Questionamentos judiciais sobre o processo que foi legislativo, a partir de uma grande mobilização popular. Então, não é a decisão via corte que explica, né, esse tensionamento, mas às vezes é muito tentador dizer que foi a corte, porque tem essa ideia, né, juízes não são eleitos, não, esse procedimento político, né, esse processo político não é exatamente o mais correto, inclusive nesse vazamento dessa decisão, isso é mencionado, né? Sim, eu Então, ia dizer isso. Desculpa, porque o Alito fala exatamente isso, né, na decisão. Ele fala, Roe inflamou, né? Decisões judiciais servem para trazer paz, para, né, resolver conflitos, e o que Roe fez foi justamente o oposto. Roe botou fogo e retirou o debate do foro próprio, que é o foro legislativo. Então não é nem como se ele dissesse, se o Estado permitir, a gente vai julgar inconstitucional porque o direito à vida, qualquer coisa do gênero. Que ele vira e fala, os estados que legislem. Evidentemente, ele sabe para onde, né, os ventos sopram nos estados, porque, enfim, tem toda uma questão de desenho de distrito nos Estados Unidos que faz com que grupos conservadores em diversos estados possam ser super representados, né? sim. Sim, exatamente. É uma tentativa, né, desse voto vazado, suposto voto majoritário, de apresentar a sua decisão como neutra, né, do ponto de vista, estamos protegendo aqui o Pacto Federativo e a questão de que os próprios cidadãos, representados pelos seus governantes eleitos, seus legisladores, que devem decidir em cada estado, porque não há nada na Constituição que fale sobre explicitamente direito ao aborto, nem nada que implicitamente, nem na Constituição, nem na história constitucional, etc., proteja o direito ao aborto, então isso deve ser levado aos estados. Por outro lado, também há uma longa discussão ali sobre a questão da proteção do common law ao aborto, e há alguns sinais a uma ideia de proteção à vida potencial e ao feto com a possível relevância, que torna, inclusive, questionável se o objetivo era apenas esse, né, de declarar uma possibilidade que os estados decidam, ou se eventualmente um avanço sobre a ideia de personalidade jurídica do feto pode eventualmente ser um horizonte adiante desses mesmos juízes conservadores, né? Mas aqui eu estou indo além, só para dizer que o problema é bastante complexo, né, e grave nessa decisão.
Eu queria aproveitar isso que você falou para te perguntar duas coisas. Uma primeira sobre história e uma segunda sobre outros direitos que não estão reconhecidos na Constituição explicitamente e qual é o risco que você acha que eles podem correr. Então, primeira questão sobre história. Ao contrário do que talvez outras pessoas imaginem, pelo menos do que eu imaginava das primeiras vezes que eu fui ler sobre isso, a ideia de que o aborto sempre foi reconhecido como algo proibido e que a interrupção da gravidez desde a concepção era algo consensual na sociedade pré-revolução sexual da década de 60 é errada. Pelo que eu li, pelo menos, havia uma ampla tolerância à interrupção da gestação, inclusive na época em que foi aprovada a 14ª emenda, e normalmente só havia, embora houvesse previsão em diversos códigos penais estaduais nos Estados Unidos, não em todos, mas em muitos, de punição ao aborto, na prática só se punia o aborto quando o médico causasse algum dano físico à mulher. E não a mulher em si, porque foi lá e fez um aborto e deu tudo bem. Primeiro, eu queria saber como é que você confirma, ou enfim, o que você tem a dizer sobre essa questão histórica do aborto, e eu te perguntaria onde é que virou a chave, o que fez com que, de repente, essa visão de que, olha, o aborto é errado desde a concepção, e né, o feto é uma vida santificada desde o primeiro dia, e ele deve... Porque o parâmetro do common law, se eu não me engano, era inclusive o quickening, que é aquela coisa de sentir o feto mexer, né? Então, primeiro eu queria entender onde é que vira essa chave. Aí depois eu te faço pergunta sobre, ou se você quiser, você já emenda na resposta sobre os outros direitos. O que vai acontecer com casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Que não estava... Voto feminino, né? Isso não era uma questão sequer quando a 14ª emenda foi aprovada, isso só foi aprovado muito tempo depois. Sim, sim, exatamente. Também perguntas muito interessantes, daria para a gente ir longamente aqui sobre isso, né? Mas, de fato, esse enquadramento criminalizador do aborto, ele é um enquadramento moderno, né? Não necessariamente ele estava presente na história da humanidade como algo central na discussão sobre reprodução, enfim. Tanto que comunidades tradicionais sabem como interromper a gestação há séculos, isso é um conhecimento passado entre mulheres e a regulamentação, ela de fato é uma experiência mais recente, né? Então, inclusive, quando a gente vê o próprio voto que vazou, numa tentativa de dizer que na história americana não há nada que aponte, né, sobre a permissividade do aborto, historicamente sempre foi considerado um grave crime, enfim, etc. Isso pode ser contestado de diversas vias, né, e compreender essa regulamentação da reprodução de formas um pouco mais complexas. E, de fato, numa história mais recente, onde podemos ver, inclusive no âmbito internacional, qual é o momento, como você perguntou, né, em que vira essa chave, em que passa a ser uma grande pauta, eu acho que, de fato, está vinculado a esse giro do avanço da proteção aos direitos sexuais e reprodutivos, também no âmbito internacional, né, com as conferências de população e desenvolvimento da ONU, por exemplo, como a muito importante do Cairo, em 94, já numa história bem recente, né, de reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como parte dos direitos humanos, e, de fato, tematizando essas questões de maneira mais evidente, né? Houve uma ofensiva bastante evidente, inclusive do próprio Vaticano, em seguida a esses movimentos, né, internacionais, assumindo esse tema como um tema em que eles deveriam se engajar, inclusive na tentativa de influenciar estados a regular de uma determinada maneira e de maneira, inclusive, mais proibitiva, né, esses direitos sexuais e reprodutivos. Então, toda uma gênese também desse pânico em torno à ideologia de gênero está um pouco vinculada a essa história, né, dessas movimentações internacionais de maior reconhecimento da autonomia mesmo das mulheres para decisão sobre temas reprodutivos e uma tentativa de reafirmação de uma autoridade, de uma lógica religiosa de interpretação dos direitos para tentar argumentar, inclusive, essa santidade da fecundação, por exemplo, para proibir qualquer tipo de discussão mais ampla sobre o aborto, né?
Então, isso acho que não tem como a gente evitar, né, discutir essa movimentação da Igreja Católica com relação ao tema e sua influência no debate internacional e no debate nacional também. Então, essa para a primeira parte da sua pergunta, se é que eu te respondi bem. Respondeu super. Posso só fazer uma indicação? Eu vou colocar na descrição do episódio. Teve vários Amici Curiae que foram apresentados à Suprema Corte, nesse caso Dobbs agora, que é o que deve reverter o Roe. E um dos Amici foi apresentado por uma associação de historiadoras, historiadores que situam justamente o que era a compreensão e a prática do aborto no momento em que a 14ª emenda foi aprovada, justamente para contestar essa ideia de que todo mundo achava que aborto era errado desde sempre, portanto isso nunca esteve enraizado, não faz parte das nossas práticas e da nossa história. E eles, enfim, dão muita importância lá para o movimento das associações médicas norte-americanas no final do século XIX, como tendo sido as primeiras propulsoras dessa ideia restritiva do aborto, que para mim também foi muito surpreendente, porque eu imaginaria que numa visão classista, puramente classista da medicina, né, obviamente a gente sabe que esse não é o único interesse, né, porque existem questões ideológicas e assim por diante, mas você está restringindo e sujeitando médicos a um risco, inclusive criminal, que de outra maneira eles não correriam, né? Mas agora, se você tiver à vontade para passar para a segunda parte, e os outros direitos que igualmente não estão, né? Menos ainda do que o aborto, casamento homoafetivo, àquela altura seguramente direito de voto feminino, nada disso estava previsto, e nada disso estava na prática, e nada disso estava na história. Qual que é o risco? A decisão coloca em perigo esses outros direitos que foram construídos pela mesma técnica que Roe? Sim, exatamente. Isso está claramente na mesma rota de colisão, né, com essa argumentação de que não há nem só uma previsão literal, mas também não há uma previsão implícita dessa proteção aos direitos não enumerados, né, que são decorrentes dessa proteção à privacidade. E isso está na mesma linha do que foi decidido com relação ao tema do aborto. Mas na decisão tem uma tentativa de evitar isso, com a referência de que, não, aqui estamos falando especificamente sobre aborto, porque, inclusive, essa é uma decisão particularmente grave, porque ela afeta a vida fetal. A vida fetal também não está na Constituição, né? Então, há uma tentativa ali de dizer que aborto é uma decisão particular, que, inclusive, se diferencia das outras interpretações extensivas sobre privacidade, por causa justamente dessa ideia de vida fetal. Então, aí também já fica evidente, por mais que eles estejam tentando dizer que é uma decisão quase que puramente procedimental, não poderia ter sido feita e o ideal é que os estados decidam, há sinais aqui de uma tentativa de dizer que existe uma proteção constitucional a uma vida embrionária que eles vislumbrariam como algo importante, né? E que todos os precedentes anteriores não reconhecem, que dizem que pode haver um interesse do Estado em proteger a vida potencial, mas que não é um direito, não é um direito à vida antes da viabilidade, né? Pelo reconhecimento anterior desses precedentes. Então, enfim, só para marcar aqui como há uma tentativa, um certo malabarismo argumentativo que tem um viés ideológico claro, na tentativa de dizer que a decisão sobre aborto é diferente de todas as outras, mas, ao mesmo tempo, quando fazem essa argumentação extensiva sobre dizer que a Constituição não autorizava essa decisão, esse mesmo raciocínio pode ser estendido a essas outras decisões, né? Com relação a casamento, com relação à contracepção, com relação a casamento interracial, enfim, a gente pode enumerar aqui várias, né? Que estão nessa mesma lógica de proteção à privacidade e estariam em perigo por essa decisão dramática, né? Se ela se confirmar, o que parece infelizmente provável. E, Gabriela, qual vai ser a situação do direito ao aborto nos Estados Unidos se confirmar essa decisão? Qual que vai ser o cenário, o que vai acontecer? Ótimo. Bom, o cenário imediato é isso, é que se passa a autoridade para os estados para decidir. Existem mais ou menos uns 13, 14 estados que já têm legislações estaduais protetivas ao direito ao aborto, então nesses estados se manteria o acesso, né, de maneira mais imediata, e enquanto nos outros estados poderia haver processos decisórios distintos. Existem algumas estimativas que já apontam que provavelmente metade dos estados vai proibir, de fato, de alguma maneira, o acesso ao aborto, criminalizar o acesso ao aborto, inclusive porque em vários deles já existem o que se chamam as leis gatilho, né, que já são as leis criminalizadoras de alguma forma,
que não estão em vigor nesse exato momento, justamente por causa do precedente, mas que estão só esperando esse precedente cair para entrar em vigor. Então, o cenário é bastante dramático, né? Bastante grave, e que vai gerar desigualdade no acesso à saúde imediato, especialmente para quem a gente já sabe, né? As mulheres e meninas mais vulneráveis, negras, latinas, as mulheres que já têm filhos, as vítimas de violência, as mulheres sem recursos para viajar para os estados ou para outros países de leis mais protetivas. Esse vai ser o efeito imediato, né? Claro que, de outro lado, obviamente já há movimentação nos estados de leis mais progressistas para, inclusive, proteger de maneira mais evidente esse direito ao aborto, inclusive prevendo a inclusão nas constituições estaduais, por exemplo, né? Então, claro que esse debate político ele não se encerra aqui, pelo contrário, né? Vai gerar uma outra mobilização muito intensa, mas isso é o que parece que pode acontecer logo que essa decisão seja confirmada. Entendi. Gabriela, e você veja, né? A gente está aqui no Brasil discutindo o caso Roe, diversos veículos de imprensa repercutiram esse caso. Por que Roe não é uma decisão paroquial, assim? Por que ela não interessa só para quem está nos Estados Unidos? Por que ela tornou-se tão importante, tão discutida, tão estudada? O seu doutorado, a sua tese de doutorado, que eu também vou colocar a referência aqui na descrição do episódio, menciona diversas passagens e fala da importância do Roe. Explica para a gente por que é uma decisão tão importante para além dos Estados Unidos e, enfim, o que a reversão do precedente pode também indicar para além dos Estados Unidos. Uhum. Claro que, em primeiro lugar, por esse impacto transnacional da própria corte, né? Então, não só nesse tema, como em outros, existe um impacto do que se decide nos Estados Unidos, em outros países. Nesse caso em particular, porque foi uma das primeiras decisões de corte constitucional sobre o tema, né? Nos anos 70 houve outras, como a própria Alemanha, da Áustria, da Itália, mas a dos Estados Unidos foi uma das primeiras e que teve um impacto na forma como enquadrou o tema, né? Como a gente já mencionou, esse tema da viabilidade fetal como algo que seria fundamental para a determinação da questão dos trimestres, isso foi assumido por outras decisões e também no debate político mais amplo, que levou à aprovação de legislações para o tema do aborto, né? Então, a gente vê que esse parâmetro de autorização até as 12, 14 semanas, ele é um parâmetro muito comum, assumido por vários outros países, e que ele tem um pouco como origem essa própria decisão da Corte dos Estados Unidos, né? Então, em primeiro lugar, claro que ela estabelece um parâmetro importante de dizer direito ao aborto ou direitos reprodutivos é matéria constitucional, pode sim ser decidida por cortes, existe sim, mesmo numa Constituição que não fale abertamente sobre isso, a possibilidade de entender que esse direito ele está abrigado, né, na previsão de outros direitos fundamentais. Então, em primeiro lugar, isso, né? E é por isso que a reversão agora é tão dramática, porque se num primeiro momento deu essa mensagem para o mundo, né, a partir de uma decisão de uma corte que tem esse impacto tão grande em outros países, nesse momento agora faz exatamente o contrário, né? Dá esse passo atrás para dizer exatamente o contrário do que eu disse antes, e em segundo lugar, justamente pela própria argumentação, né? Pela forma como desenvolveu esse direito à privacidade, à intimidade, o reconhecimento da autonomia de decisão das mulheres, e essa questão do parâmetro dos trimestres também, né? Que acabou se tornando muito popular. E deixa eu te perguntar outra coisa, Gabriela. A Suprema Corte Americana, não só nesse caso, mas em diversos outros, todos os casos que você mencionou, casos ligados a direitos civis, sempre foi reconhecida como um exemplo de um país, né, com instituições muito fortes, com uma prática que muita gente reputa inquestionável do ponto de vista com compromisso com a democracia, como sendo indicativa de que o caminho da disputa por direitos pelos tribunais vale a pena, certo? Então, foram muitos avanços conseguidos pela via judicial na Suprema Corte Americana. E talvez isso tenha despertado também para as pessoas que estavam perdendo disputas nesse terreno a percepção de que o universo do poder judiciário é um universo de disputa política que não pode ser ignorado. Você mencionou numa resposta anterior, falou, olha, isso não começou bem com o Roe, começou um tempo depois, não sei, acho que na época do Reagan, na década de 80, né, já estava muito claro o quanto, assim, havia conta de um por um quais vão ser as vagas, quais vão ser
as juízas e os juízes que a gente vai indicar e o quanto a gente precisa garantir que desde a base, importante lembrar que no sistema federal americano os juízes e as juízas são indicados, a gente precisa garantir que a gente ocupe o poder judiciário com juízas e juízes conservadores, porque só assim a gente vai conseguir um dia reverter toda essa jurisprudência que se afirmou, ou pelo menos parar de perder, né? Como eles vinham perdendo desde a década de 50, dá para dizer, principalmente nessa questão federativa. O que você... E acho que dá para dizer que essa percepção não é uma percepção que existe só nos Estados Unidos, né? Vale lembrar, por exemplo, que nesse caso do Roe, na verdade, de tudo que está decidindo agora, uma das razões pelas quais a questão se politizou tanto é porque uma das vagas, a primeira vaga indicada pelo Trump, os democratas consideram que foi uma vaga roubada dos democratas, porque o Obama, né, indicou o Merrick Garland lá no final do seu mandato, os republicanos controlavam o Senado, não permitiram que a indicação fosse votada e seguraram para dar essa vaga para o Trump, e que levou à indicação do Neil Gorsuch no primeiro ano do mandato dele, que é um dos juízes que deve formar essa maioria, não se sabe se vai ser de 5 ou se de 6, a favor da reversão do precedente. Então, enfim, tudo isso para dizer, olha, os conservadores perceberam que o judiciário é um terreno de disputa e está muito claro que esse cavalo de batalha de vamos colocar conservadores nos tribunais está estabelecido nos Estados Unidos e eu diria está estabelecido por aqui também, né? Não por acaso indicação de ministro supremo virou tema de campanha tanto quanto qualquer outro assunto que a gente tenha. O Bolsonaro hoje fala mais de quem eu vou indicar novos André Mendonças e Cássio Nunes para o Supremo, mais do que ele fala de quem vai ser o ministro da Economia dele, né? Que tradicionalmente era um tema mais importante, pelo menos no discurso presidencial. Como que você enxerga, né, a estratégia, a possibilidade de luta por direitos em cortes funcionais, tendo em vista que isso traz as cortes para os holofotes da disputa política mais aguerrida que a gente tem? Ótimo, eu acho que tem várias respostas possíveis aqui, vamos ver se consigo passear em algumas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, algo que é importante dizer, o fato de que a gente tem a iminência dessa decisão terrível dos Estados Unidos não deve necessariamente nos desmobilizar para identificar que as cortes são os espaços errados para fazer esse tipo de discussão, né? Claro que a possibilidade de ganhar ou perder no espaço da corte ela está posta como está posta a possibilidade de ganhar ou perder no debate político mais amplo, né? Claro que em condições um pouco distintas, inclusive de possibilidade de reversão, e há discussões possíveis sobre o que permitiu que essa corte, por exemplo, fosse colonizada por militantes de uma certa extrema-direita bastante conservadora nesses temas, né? E que arranjos institucionais poderiam existir para evitar que isso aconteça. Claro que essa discussão pode existir, mas acho que seria importante não cair na armadilha de dizer que, por causa disso, as cortes deveriam ser abandonadas como espaço de disputa política, especialmente pelos movimentos sociais, porque acho que isso seria uma grande perda de compreensão das possibilidades de atuação, especialmente para as minorias políticas, né? Muitas vezes não se encontram representadas na política majoritária mais ampla, e é preciso ainda insistir que esse papel contra-majoritário das cortes tem que ser disputado, né? Ele pode, eventualmente, resultar numa decisão como essa? Pode, mas isso é parte do discurso, né, do debate político, inclusive institucional, que é preciso enfrentar, né? Então, essa seria a primeira parte de resposta, né, para a gente pensar. Inclusive porque, como mencionei antes, né, as cortes estão sendo acionadas também nos lugares onde a mudança foi legislativa, né? Então, essa possibilidade de revisão constitucional, ela não necessariamente surge só pela provocação dos movimentos sociais, por uma demanda progressista, ela pode surgir pelo outro lado, né? Então, abandonar as cortes como espaço de discussão seria, na verdade, abandonar uma das frentes do debate político que é muito importante que continue existindo, né? Agora, por que esses temas morais, digamos assim, ou esses temas que foram enquadrados como temas morais, né? Não necessariamente aborto é um tema moral, ele pode ser tratado como um tema de saúde, né? Mas, enfim, por que esses temas morais foram ao centro da agenda política e por que, por consequência, né, acaba
tomando também grande espaço da discussão sobre quem são os indicados ao Supremo, que são justamente por esses temas, né? Não por outra razão, houve essa grande movimentação em torno do ministro terrivelmente evangélico, porque ele vai decidir sobre temas que interessam a essa suposta agenda moral, né? Não por outras discussões econômicas ou etc. É exatamente por isso. Por que esses temas chegaram ao centro da agenda política? Aí também daria para dar várias explicações. Uma delas, né, é essa de dizer, é um backlash, né? A partir do momento que os movimentos feministas, LGBT ou antirracistas, etc., vão avançando na conquista das suas pautas, há esse retrocesso, né, essa tentativa de ataque dos movimentos mais conservadores, que acabam assumindo, enfim, esses temas como os grandes temas de sua tentativa de retomada ao poder, mas há outras também, não só essa narrativa de reação, né, o discurso conservador do gênero ele é muito útil para outras pautas, né? O avanço de pautas neoliberais, de uma certa visão sobre como a sociedade deve funcionar, como o Estado deve se desobrigar de certas responsabilidades com relação aos indivíduos e às famílias, e que acaba relegando ao espaço privado, doméstico, e a uma responsabilidade de gênero muito tradicional das mulheres certas questões, né? Como o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos, a manutenção da casa como um espaço de manutenção da sobrevivência das pessoas. Essa é uma pauta de gênero que está lado a lado das pautas neoliberais, de uma desobrigação do Estado de certas questões de política social, inclusive, né? Então, quando você mencionou o governo Reagan, né, é isso, né? Um grande ascenso do discurso neoliberal esteve lado a lado com o recrudescimento de visões tradicionais do gênero, e a gente ainda vê o reflexo desse processo ainda hoje, né? As pautas de um ministro como Paulo Guedes não estão distanciadas de uma ministra como Damares, elas andam lado a lado, né? E isso tudo está um pouco nesse caldo político atual. O que ajuda a entender o aparente contrassenso, a aparente oposição, que na verdade não é oposição, entre uma postura liberal na economia, mas interventiva nos costumes, né? Para pegar a oposição que se faz. Na verdade, elas são mais retroalimentadoras do que propriamente adversárias, né? Numa Exatamente, dinâmica muito mais. política. Uhum. Agora, para também não dizer que a gente só falou de coisa ruim, na Colômbia, recentemente, a Suprema Corte, a Corte Suprema da Colômbia deu uma importante, a Corte Constitucional da Colômbia deu uma importante decisão reconhecendo a constitucionalidade do direito ao aborto, né? Como que foi essa decisão? Em que termos ela estabelece esse direito e qual tem sido a reação por lá? Uhum. Maravilha, acho que essa pergunta é excelente, se conecta com a anterior, né, sobre essa possibilidade de ainda entender as cortes como espaço de disputa, e a América Latina tem mostrado isso, né? A Colômbia, por segunda vez, enfrentou o tema do aborto de maneira mais, digamos assim, extensiva, né? Na verdade, a Corte da Colômbia já recebeu vários casos sobre aborto, mas de maneira a, de fato, mudar a compreensão mais substantiva da lei. Essa é a segunda vez, a primeira vez foi em 2006, né, quando decidiu que, de fato, derrubar a lei que criminalizava o aborto em qualquer circunstância para introduzir as 3 causais de direito à saúde, em caso de estupro ou em caso de malformação fetal, e agora, em 2022, de fato, ampliando essa decisão anterior de 2006 para entender que era preciso, de fato, não subjugar a decisão de interrupção da gestação a uma lei penal até a 24ª semana. Também caminhando numa compreensão de viabilidade, né? A discussão também caminhou por aí, embora a demanda dos grupos que apresentaram esse caso constitucional não tivesse sido exatamente essa, a demanda era mais ampla, né? Era de fato retirar o aborto do Código Penal, ponto, sem nenhuma discussão sobre semanas ou etc., foi a corte que acabou dando essa decisão um pouco distinta do pedido, dizendo que sim, não deveria recair essa penalização ou qualquer tipo de previsão criminal nessas 24 semanas, entendendo de uma maneira um pouco parecida com o que a Corte dos Estados Unidos fez com Roe, que a partir do momento de maior chance de viabilidade extrauterina, poderia haver algum interesse do Estado em regular essa possibilidade dessa proteção, né? A vida fetal, a vida potencial. Foi um pouco por aí, mas também reconhecendo que depois da semana 24 ainda estariam persistindo as causais anteriores da decisão de 2006, né? Ou seja, ainda seria permitido em caso de estupro, de risco à vida ou à saúde da mulher, ou em caso de malformação fetal, mesmo depois dessa semana 24, né? Então, é de fato um debate constitucional muito robusto que tem sido feito na Colômbia, entendendo de maneira complexa, né, o que exige, por exemplo, o direito à saúde, então entendendo
a proteção não só à saúde física, como à saúde mental das mulheres, isso numa tradição consolidada desde essa decisão de 2006, e nessa decisão de 2022, entendendo, inclusive, as limitações de se autorizar o aborto só com base em algumas causais, reconhecendo que, pela persistência da criminalização do aborto, nem os casos já permitidos estavam tendo proteção a contento, né? As mulheres continuavam enfrentando inúmeros obstáculos e, por isso, era necessário, de fato, retirar o direito penal de cena para proteger, mesmo nesses casos anteriores, né? Um pouco por aí. Isso aí. Gabriela, e para a gente caminhar para a conclusão, e o Brasil? Como é que essa questão aparece nos tribunais? Tem tido muito litígio, algumas iniciativas bem-sucedidas. O que você conta para a gente sobre a discussão sobre direito ao aborto seguro no Brasil? Ótimo. Então, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos, na verdade, uma tradição já razoavelmente consolidada, né, dos últimos quase 15 anos aí, no sentido de também reconhecer a problemática de subjugar as decisões reprodutivas ao direito penal e de compreensões muito importantes sobre os direitos fundamentais que estão em questão, né? Então, uma compreensão substantiva sobre o que significa, de fato, a proteção do direito à vida. Então, desde lá, por exemplo, a decisão da ação de células tronco embrionárias, né, da ADI 3510, quando se questionou a constitucionalidade da lei de biossegurança, entendendo que, na verdade, com proteção constitucional seria sim possível fazer a pesquisa com células tronco embrionárias, porque havia, na compreensão constitucional da história constitucional brasileira, uma possibilidade de compreender que a proteção é distinta nas distintas fases do desenvolvimento humano, né? Então, que a proteção a embriões é distinta da proteção a fetos, que é distinta a proteção a pessoas constitucionais após o nascimento, né? Está estabelecido de maneira muito clara nessa decisão, que não era especificamente sobre aborto, mas que já decide algo muito central, né, nessa discussão sobre o que de fato exige a Constituição com relação ao direito à vida. E depois, posteriormente, na decisão sobre a anencefalia, se avançou, se fixou de maneira ainda mais substantiva essa questão da discussão sobre o direito à vida, mas se avançou em outras reflexões, né? Como a reflexão mais substantiva sobre o direito à saúde, incluindo essa questão da saúde mental, sobre o que significa uma gestação compulsória para uma mulher, ali naquele caso especificamente discutindo sobre uma gestação compulsória de um feto inviável, né? Porque a questão da anencefalia trazia exatamente esse ponto. Mas a discussão foi mais ampla, não se restringiu a isso. Decidiu, claro, só sobre a questão da anencefalia, mas discutiu mais amplamente sobre o que significa essa imposição do Estado, inclusive, nesse caso, podendo configurar a tortura, né? E se falou abertamente desse conceito. Então, um conceito de tortura imposta pelo Estado, atravessada por uma sensibilidade do gênero, quando se impõe a uma mulher uma gestação compulsória sem proteção de um bem jurídico claro do outro lado, né? Uma vez que se configura que na inviabilidade fetal você não tem a proteção de fato ao direito à vida, né? E isso levou também a uma discussão importante sobre o que significa a proteção à vida digna. Então, também atravessando a proteção à vida com esse princípio da dignidade da pessoa humana e o que ele exige diante de uma situação muito particular das mulheres, que é a situação da gravidez e das decisões reprodutivas. Então, acho que já existe na jurisprudência brasileira bom vocabulário e uma boa consolidação muito coerente, clara e sem retrocessos sobre o que deve estar em jogo nessa matéria, inclusive assumindo o debate sobre evidências de saúde, né, de maneira muito central, e o que abre uma oportunidade importante para o Supremo decidir a ação que está pendente hoje, né, que é a DPF 442, pendente desde 2017, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana. O Supremo, acredito, tem nas mãos os argumentos necessários para decidir esse caso já, né? Deixa eu te fazer uma pergunta estratégica. Considerando as mudanças que houve no tribunal recentemente, com a chegada do ministro Cássio e do ministro André Mendonça, a perspectiva para a DPF você classificaria como uma perspectiva positiva? Ou, enfim, essas mudanças, né, talvez surgiram que, mesmo o que a gente já conquistou nessa gramática sobre direitos das mulheres na situação de gestação, dos fetos inviáveis, ou da proteção da vida em suas diferentes fases do desenvolvimento na ação das células-tronco, você acha que, se o Supremo decidisse essa ação hoje,
a gente correria o risco, inclusive, de reversão desse pouco que a gente já teve? Ou você acha que está maduro, inclusive, e apesar dessas duas mudanças recentes na composição do Supremo, para um julgamento que reconheça o direito ao aborto, a despeito desses dois ministros, que eu imagino ninguém compute muito como votos favoráveis ao direito ao aborto? Essa é uma pergunta ótima, eu não sei se eu me arrisco a dar um resultado assim tão objetivo, né? Porque é isso, não dá muito para, enfim, fazer um exercício de futurologia aqui com que os ministros podem ter se movimentado, né, nessas decisões, inclusive a partir da entrada dos dois, né? Alguns ministros que talvez não tivessem posicionamento muito claro, talvez a partir da entrada desses dois podem se movimentar num sentido ou em outro para fazer um contraponto. Isso é um pouco difícil de prever, mas o que dá para dizer é que existe nessa composição da corte vários ministros com alguma posição razoavelmente consolidada que estaria amparada nessa jurisprudência recente e, além da jurisprudência recente, amparada também nos argumentos que ficaram muito claros na audiência pública de 2018, né? Então, na verdade, os especialistas convidados para a audiência forneceram um panorama ainda mais completo do que a corte já tinha até então sobre a possibilidade de decidir sobre esse caso de maneira favorável, e são os argumentos que estão lá no processo disponíveis para eles, né? O que seria importante ressaltar é que é isso, os argumentos disponíveis estão lá, é possível que o Supremo tome uma decisão desde já, inclusive entendendo a partir das próprias evidências apresentadas que a cada dia sem decidir, são várias mulheres que são postas sob o risco de adoecimento e morte, né, diariamente sobre essa questão, e especialmente durante a pandemia ainda mais, né, que se agravou enormemente o acesso aos serviços e ainda não temos as evidências dos impactos mais palpáveis que a pandemia teve, né, mas podemos supor que teve, e é de responsabilidade do Supremo se pronunciar sobre essa questão, sobre uma questão de direitos fundamentais, né? Então, esperaria, ainda sem ter a possibilidade de cravar um resultado final, que esse caso fosse posto em julgamento em breve, nem que fosse para, de fato, colocar em marcha a discussão dentro da corte, imaginando que, inclusive, algum ministro pode pedir vista, a gente não sabe se essa decisão ela se encerraria imediatamente a partir do momento que se inicia, mas é preciso que ela seja colocada em marcha o quanto antes, né? Não é uma decisão que pode esperar, tem mulheres morrendo pela permanência da criminalização, e o Supremo sabe disso, tem os argumentos para saber disso. Sem dúvida, o Supremo tem uma pauta muito discricionária, mas eu sempre considerei que a grande missão do Supremo é, na formação da sua pauta, atender prioritariamente as nossas grandes urgências constitucionais. E essa, sem dúvida, é uma que não, né, aparentemente está na lista das coisas que eles têm mais pressa para decidir, como outras coisas que são igualmente urgentes, e às vezes eles deixam descansando na gaveta por razões mais políticas do que por ser aquilo que a melhor tutela dos direitos envolvidos exigiria. Gabriela, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com você. Espero que as pessoas que assistiram tenham a iniciativa de ir atrás. Eu vou colocar todos os materiais que estão mencionados aqui na nossa conversa, citados ali na descrição do episódio, para que quem quiser ir atrás de mais informações possa acessá-los com maior facilidade. Muito obrigado, foi um prazer. Maravilha, eu que agradeço, Rafael, foi um prazer. Baby, you just as welcome to my loving as the flowers is in May.